Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram, na nossa rede vizinha, que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês já irem lá me seguir. Algumas perguntas são muito interessantes, e eu selecionei algumas delas para trazer aqui hoje para vocês. E a primeira delas é: quero fazer psicologia. O que preciso saber antes de começar? Essa é uma excelente pergunta, então eu escolhi trazer ela aqui hoje para você mesmo, para explicar o porquê que eu escolhi psicologia também. E essa foi uma dúvida que eu tinha lá no início, A psicologia ela é uma área muito ampla, a gente consegue abordar vários temas, a gente consegue ter uma vasta, opção ali de mercado de trabalho. Então é uma área muito boa, realmente. Uma questão, da psicologia é que a gente precisa estudar muito, ler muito, como vocês podem ver. A prateleira aqui não está mostrando tudo, mas tem muitos livros, e livros dessa grossura, porque a gente precisa ler muito, a gente precisa focar muito nessa questão. As demandas, elas não são tão simples, então muitas vezes nós pegamos casos que são de difícil manejo, então a gente precisa ter essa flexibilidade também muito grande. A psicologia é uma área que aborda muitos temas, então a gente precisa estar ciente, Nem sempre é sobre o que a gente gosta, mas sobre o que a gente precisa fazer. E certamente, a gente não vai trabalhar só com coisas que gostamos, com coisas que achamos interessantes. Vamos ter que trabalhar também com coisas que muitas vezes a gente não gosta, a gente não quer. É uma faculdade longa, são 5 anos ali estudando na graduação. Mas engana-se, quem pensa que será só os 5 anos da graduação. Passou isso, não será mais necessário, os estudos, a atualização. Então, uma vez psicóloga, sempre estudante, Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse bordão, digamos por aí. Porque realmente o trabalho do psicólogo, muito do trabalho é estudar. A gente precisa estudar para saber a demanda, a gente precisa estudar para fazer um plano de tratamento eficaz, a gente precisa estudar para entender qual que vai ser o melhor modelo ali de abordar com aquele paciente, ou cliente. Muitas pessoas chamam de cliente, outras de paciente, então vai ficar também ao seu critério. Mas é uma faculdade muito linda, A gente precisa ter uma boa comunicação, a gente precisa gostar de estudar, porque como eu falei, muito do nosso trabalho requer o estudo, Então, ainda que você não goste tanto de estudar, vai te demandar, vai exigir muito tempo ali de você focado nos estudos, no computador, ficando muito tempo ali. E eu acredito que graduação é sempre igual, independente da que você escolher. A gente precisa abdicar de muitas coisas. Então, quando eu estava no processo, ali de formação, e até hoje também, a gente acaba abdicando de muitas coisas para conseguir outras. Durante a faculdade vem muito isso, Festas, sair com os amigos, e até hoje, Às vezes a gente tá ali na correria, tem que preparar plano de tratamento pro paciente, então a gente não consegue fazer muitas coisas e abdicar, assim como qualquer outra faculdade. Mas eu acredito que isso, saber disso antes de começar são as principais questões, e pesquisar também sobre a área para entender se você se identifica, se você gosta, se é algo que te chama muita atenção, porque se não for entrar na faculdade de psicologia pensando que será algo fácil, vai ser um grande fracasso. A próxima pergunta, que eu também achei muito pertinente, é: como posso regular as minhas emoções? Eu sou muito explosiva. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque primeiro a gente precisa entender essa emoção. Eu sou muito explosiva, mas qual que é o motivo? A gente sempre tem um motivo para as coisas acontecerem, não acontece à toa. Então, primeiro a gente vai entender, buscar compreender, o famoso gatilho, o que antecede essa explosão, É uma briga, é uma discussão, é algo que você viu e não gostou, acha injusto, ou não acha correto. Então, a gente busca tentar entender o porquê, de onde surgiu essa explosão. Posteriormente, a gente vai acolher essa emoção, Nós não controlamos nossos pensamentos, nós não controlamos nossos sentimentos, nossas emoções. Então, tentar simplesmente apagar essa emoção de nós mesmos será também uma falha miserável, Porque a gente não consegue. Então, a gente vai validar. Eu entendo que algo causou isso em mim, vou validar esse meu sentimento e essa emoção, porque ela tem uma função. A função dela pode ser algo que eu não gosto, que eu não queira, mas a gente precisa entender que ela sim tem uma função, então a gente precisa abraçá-la. E a partir disso, tentar lidar de maneiras saudáveis, como técnicas de respiração profunda, mindfulness, praticar atividades ali que vão te deixar um pouco mais tranquilas, se afastar do momento, da ocasião, se possível, que está te causando esse desconforto, E essas coisas vão auxiliando no dia a dia. Mas, muito importante também, buscar ajuda psicológica, Na terapia, nós conseguimos trabalhar muito com a regulação emocional.
né? A regulação emocional principal, nós precisamos, né? Ter inteligência emocional, como as pessoas dizem, né, por aí, que é simplesmente saber se colocar, saber se portar diante das situações, independente do contexto, né? Independente também do que aquela situação está te causando, a gente precisa saber lidar com aquilo de maneira saudável e de maneira autossaudável pra gente, que não seja algo autodestrutivo, nem para nós mesmos e nem para o outro, né? Então a gente precisa também saber pontuar muito bem isso. Então, busque ajuda psicológica porque será muito importante para você. Uma outra pergunta, né, que também é muito interessante é: irmã narcisista, como lidar? Bom, esse tema é algo muito delicado, né? Porque o termo narcisista começou a ser utilizado aí nos bordões, né? Digamos assim, na fala do senso comum. Quando eu digo senso comum, né? Eu falo de pessoas que não estudaram mesmo, né? Então, se eu me colocar diante de um médico, né? De um otorrinolaringologista, eu seria uma pessoa do senso comum, né? Uma pessoa totalmente leiga ali sobre aquele assunto. Então, retomando, né? O termo narcisista começou a ser muito utilizado de uma maneira muito inapropriada. A gente precisa entender que narcisista é um transtorno. Então, quando eu falo transtorno de personalidade narcisista, aí sim eu falo de algo mais sério. Mas eu não posso utilizar, né? Fulano é narcisista porque só pensa nele. Fulano não quer me ajudar, então é narcisista. Isso é uma forma muito prejudicial. Até mesmo, né? Começa a se tornar muito banal utilizar esse termo de muitas formas. Então, vamos voltar para o transtorno de personalidade narcisista, que seria aquela pessoa, né, gente, que tem uma dificuldade muito grande de ter empatia, não que não tenha. Essa pessoa pode ter empatia, mas muitas vezes a empatia ela vai voltada só pra si, né, e ter essa dificuldade de colocar essa empatia pros outros. Uma pessoa que tem o ego muito inflado, né, um senso de grandiosidade muito grande. E nesse caso, é muito importante que a gente busque ajuda profissional também, porque é muito difícil lidar com um parente, com um familiar ou com outras pessoas que tenham esse transtorno de personalidade. Porque muitas vezes é difícil para essa pessoa aceitar, né, identificar que ela tem esse transtorno, né, que precisa de tratamento. Então, da mesma forma que essa pessoa precisa de tratamento, nós que estamos ali junto, né, nesse contexto também precisamos. Eu poderia falar muitas formas aqui, né, para talvez te auxiliar a lidar com essa situação, mas a melhor maneira de aprender isso é trabalhando essas questões em terapia, porque assim a gente consegue entender o teu contexto. Não adianta eu falar algo aqui para você que não se encaixe no teu contexto, porque muitas vezes não vai te auxiliar. Então, busque apoio profissional para que você consiga lidar com essa, né, com essa situação de uma maneira mais saudável possível para você e para os outros também que estão ao seu redor. A próxima pergunta, né, um pouco mais leve, digamos assim: exercícios físicos podem melhorar a ansiedade? Sim! Tá respondendo muito rápido, né? Pode sim melhorar a ansiedade, né? Ajuda muito, porque o exercício físico, principalmente exercícios aeróbicos, né, aqueles que trabalham muito a respiração, né, eles auxiliam muito a lidar com a ansiedade. Quando estamos ansiosos, né, nós ficamos muito agitados, né, nosso coração ele tem ali a palpitação, né, taquicardia, pensamentos acelerados, geralmente nós tensionamos os músculos, e quando a gente faz o exercício físico, geralmente nós conseguimos lidar e trabalhar toda essa parte da musculatura e também a parte, né, da nossa respiração. E isso vai auxiliando que nós ficamos um pouco mais calmos. O exercício físico não auxilia somente na ansiedade. Na ansiedade, ele tem ali um fator em conjunto, mas o exercício físico sim vai te ajudar muito a lidar com essa questão. Incluso, né, gente, eu abro aqui um parêntese que o exercício físico por si só não vai solucionar o problema, né? Ele não vai ser a solução definitiva. O exercício físico ele é um complemento, né? A gente vai trabalhar em conjunto com muitas outras coisas. É terapia, é um sono de qualidade, é uma boa alimentação, é o exercício físico, né? São práticas saudáveis ali ao longo do seu dia. Então, o exercício físico é um desses pilares, né, que nós falamos, que vão te auxiliar, sim, a ter uma melhor saúde, né? E aliviar também a ansiedade. A próxima pergunta, né? Queria não criar tanta expectativa com quem tô ficando. Tem algum conselho? É interessante essa pergunta, né? Quando começamos a nos relacionar com as pessoas, geralmente tendemos a criar expectativas. Não só quando nos relacionamos, né? Mas em muitas outras ocasiões também. Geralmente quando a gente vai fazer alguma prova, né? Geralmente quando a gente começa a fazer algo, ou canal aqui no YouTube também, né? Que é algo novo, a gente cria expectativas muito grandes. E não é diferente quando a gente começa a se relacionar com alguém, porque a gente tá ali envolvida, né, naquele contexto, nós estamos ali
vivendo, né, e vivenciando muitas coisas novas, coisas boas, coisas interessantes que nós gostamos, mas eu acredito que alinhar as suas expectativas com a sua realidade, né? A minha expectativa é X, mas a minha realidade é Y, não tem como eu mudar a minha realidade. Eu preciso aceitar que eu tenho uma expectativa, mas dentro da minha realidade, dentro do meu contexto de vida, muitas coisas iguais à minha expectativa e diferentes também podem acontecer. Quando nós aceitamos isso, se torna mais fácil lidar com essas situações. Então eu acredito que eu gostaria muito, né, por exemplo, de ter um relacionamento sério com essa pessoa. Essa é a minha expectativa, mas a minha realidade pode ser diferente. Talvez essa pessoa já tenha deixado muito claro para nós mesmos que, olha, eu não quero ter um relacionamento agora, né? Eu não estou preparada para um relacionamento agora. Então eu preciso alinhar a minha expectativa com a minha realidade, né? Então se eu aceitei me colocar diante dessa situação, sabendo que o outro não queria, né, não estava preparado para um relacionamento, é alinhar a minha expectativa com a minha realidade, porque a frustração ela tá aí. Quando nós criamos, né, temos um desejo e vamos em busca desse desejo de uma forma muito radical, digamos assim, sem avaliar o contexto geral, a gente acaba se frustrando muito mais. Quando eu diminuo a minha expectativa e coloco ela de uma forma um pouco mais equilibrada, né, mais alinhada com a minha realidade, a gente tende, né, a se frustrar muito menos. Então, busque entender, né, qual que é a sua expectativa, qual que é o teu contexto, como que é a tua realidade, se a tua realidade realmente está propensa, né, para essas expectativas que você está criando em relação a essa outra pessoa, em relação a você mesmo, e avalie se vale a pena ou não continuar, né, alimentando essa relação. Outra pergunta seria: minha ansiedade aumenta a cada dia, o que posso fazer? Sinto muito, né? É muito difícil a gente lidar com ansiedade durante o dia, porque, querendo ou não, a gente não tem tantos aparatos, né? As pessoas pensam, né? Não, mas você é psicóloga, né? Você não tem desregulação emocional em relação à ansiedade. Antes de ser psicóloga, nós somos pessoas, né? E pessoas como vocês, né, gente? Que tem ansiedade, que tem depressão. Tem algum transtorno sendo psicóloga, não diz que eu serei menos capacitada ou não. Mas voltando para a situação aqui, né, dessa pessoa que encaminhou essa mensagem falando que a ansiedade dela está aumentando a cada dia, eu sugiro que busque o quanto antes apoio profissional, né, e tente ter práticas saudáveis, como eu comentei um pouquinho atrás na pergunta anterior, né, tente praticar bons exercícios, entender o que vem causando essa ansiedade, avaliar seus pensamentos, né, questionar esses pensamentos também, ter uma boa noite de sono e realmente, né, buscar ajuda profissional vai ser o mais ideal, o mais importante aí para você. Então é isso, essas foram as perguntas. Eu agradeço imensamente a cada um que enviou essa mensagem, né, que está ali compartilhando também nessas informações, que estão comentando, né, interagindo nas minhas redes. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo possa ter te auxiliado de alguma maneira. Fico muito feliz para quem assistiu aqui até o final. Deixa aqui nos comentários, né, vamos pensar então em um emoji. Deixa um coração vermelho para quem assistiu até o final, para saber que você está até aqui, né, que eu vou responder cada um de vocês. E a gente deixa dúvidas também, perguntas, sugestões, se vocês quiserem também deixem aqui nos comentários. Curte esse vídeo se foi útil pra você, se você gostou, compartilha com alguém que possa achar interessante e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo também. Fico muito grata a cada um que assistiu até aqui, curte, compartilha, comenta, né? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!